Shalom, shalom, lecha. Olá, você que é inscrito aqui no nosso canal. Se você não é inscrito ainda, por favor, faça isso agora mesmo, porque aqui você receberá notícias direto de Israel todos os dias. Todos os dias eu faço vídeo aqui. Tem um vídeo postado aí sobre os processos do Benjamin Netanyahu e amanhã nós vamos ter um vídeo super interessante aí a respeito do Irã, onde começa a história do Irã e Israel até os dias de hoje, tá bom? E aqui estamos na faixa de Gaza, não, estamos aqui no norte de Israel e sul do Líbano, tá bom? Onde um comandante do Hezbollah foi morto aí num ataque de drone israelense em Kunini, que fica ali no sul do Líbano, aqui nessa região. Isso aconteceu neste domingo, né? Disseram aí os militares, de acordo com informações das forças de defesa de Israel, né? E aqui na faixa de Gaza, em Jabalia, em toda essa região norte aqui, muitos conflitos aí com o Hamas. Já havia sido anunciado aí, foi pedido à população que evacuasse esses locais, porque o exército, as forças de defesa de Israel iriam atacar essa região, devido à quantidade aí de depósito de munição que foi denunciado, né? E também lançadores de foguetes, né? Então, as forças de defesa de Israel estão aí alvejando locais aí de depósito de munição do Hamas e também lançadores de foguetes. Portanto, vamos tomar muito cuidado com o que diz a mídia brasileira, principalmente a Rede Globo de televisão e os seus seguidores, que estão dizendo aí que Israel está cometendo uma chacina e tal, um monte de coisa. Isso é tudo mentira, tá, gente? Eles estão pegando até filmagens antigas, eu tive vendo aí na televisão, acho que na TV Bandeirantes, estão usando uma filmagem antiga e que se acredita, alguns que estão comentando essa filmagem, se trata da Síria e não da faixa de Gaza, tá bom? Então, muito cuidado, porque diferente do que a Rosa Weber falou, né, que são 213 milhões de pequenos tiranos, na verdade não, são poucos os tiranos aí que gostam de fazer fake news, e o principal deles aí é a Rede Globo. O Ori Marmosten, que é o ministro das Relações Exteriores aqui de Israel, ele traz a seguinte informação, que o Irã ele estava armazenando um arsenal de mísseis que poderia chegar até a Europa. Sobre o arsenal de mísseis, isso já sabíamos, né? Até que foi os Estados Unidos também que chegaram a essa contagem aí de 3 mil mísseis, né? Mas vamos ver o que ele está dizendo aqui. Que o Irã ele estava se movendo aí numa produção de mísseis balísticos, né, em escala industrial. Ele diz que, na verdade, agimos por causa de duas ameaças existenciais. Uma era a ameaça nuclear, né, a 11ª hora aí de construir uma bomba atômica, mas a outra também era a ameaça dos mísseis balísticos, né. Os Estados Unidos aí estimaram que o Irã possuía aproximadamente 3 mil mísseis balísticos antes do início da operação aí, Leão em Ascensão. Mas estava passando por tentativas de aumentar essa produção aí para 20 mil mísseis, né? Afirmou aí o Marmosten, né? Com mísseis capazes de transportar cargas úteis de até 2 toneladas, né? Muita coisa um míssil desse poderia carregar, né? Em geral, eles carregam aí 500 quilos, 800 quilos. Esses de 2 toneladas já são mísseis aí intercontinentais, né? O Irã, ele deu um passo aí em seu programa nuclear depois que Israel assassinou aí o líder do Hezbollah, o Hassan Nasrallah. Marmosten diz, no que diz respeito ao enriquecimento de urânio, eles tinham armazenado o suficiente para 9 bombas nucleares e vimos uma aceleração extrema no armamento. Isso fazia parte integrante de um plano maior para a aniquilação total aí do Estado de Israel, né, com 3 elementos. Nós falamos no vídeo anterior, né, que é a invasão nuclear, a balística e a física, através aí dos seus proxies, né, que é o Hamas, o Hezbollah e os Houthi, né. Então, Israel, esses eram os 3 pés aí que estavam firmando esse ataque. 2 deles já deu conta Israel, né, que é o Hamas e o Hezbollah, que está muito enfraquecido. Tem os Houthi lá no Iêmen, mas esses aí, somente com a ausência do Irã, eles já vão ficar enfraquecidos, porque o Iêmen não produz absolutamente nada, e o que tinha lá foi destruído.
Logo, eles não têm força de combate, de ataque. O Iêmen não tem capacidade de produzir um míssil balístico, né? Todos esses mísseis aí vinham do Irã, né? E já que falamos do Hamas aí, então fontes do Hamas e de outros grupos terroristas disseram que não há progresso real nas negociações sobre os acordos de reféns, devido aí à recusa de Israel em atender as principais demandas lá do Hamas. E quais seriam essas demandas? Entre elas estão aí um cessar-fogo total, eles querem que acabe com toda a guerra, a retirada da IDF, né? E completamente sair todo o IDF da faixa de Gaza, a reconstrução da faixa de Gaza e o fim da área de bloqueio, né? Então, são coisas aí que não vão acontecer, nenhuma delas é possível de ser atendida, tá? Não vai haver um cessar-fogo total, né? Pode ser parcial, mas total não vai haver. E as forças de defesa de Israel não vão sair da faixa de Gaza, né? Mas como nós vamos ver a seguir, o Hamas ele já está muito enfraquecido. Também exigiram que a libertação dos reféns israelenses seja distribuída aí ao longo do período do cessar-fogo, né? Então isso eles iriam estender esse prazo para demorar aí esse cessar-fogo. Mas não vai acontecer. Bom, pessoal, essa notícia aqui é muito estranha mesmo, e eu confesso para vocês que isso aqui deixa a gente com certo ar de preocupação, certo ar de medo, né? De acordo aí com a CNN, centenas de mulheres lá em Teherã, né, mulheres religiosas, elas levantam os seus bebês aí no ar, assim, levantam as crianças, como você vai ver aqui no vídeo, né, em um gesto simbólico, declarando aí a sua prontidão para oferecer os seus bebês como mártires pela República Islâmica do Irã. Veja, não é todo o povo, tá? São pessoas aí extremistas religiosas. Essas mulheres aí passaram por um procedimento de lavagem cerebral, tá? O correspondente aí da CNN, Frederick Plantin, que testemunhou um evento, relatou: o martírio é um conceito extremamente importante, aqui disse ele, né, que ele está lá na República do Irã, aqui na República Islâmica do Irã. Estamos atualmente em um evento onde centenas de mulheres erguem os seus bebês para o ar para demonstrar que estão dispostas a oferecer os seus filhos aí como mártires pela causa. Vamos ver aí. Eu vou tirar aqui o som. Olha, gente, olha isso, pessoal. Que coisa, não? É inacreditável um negócio desse. Essas mulheres aí estão fazendo isso num ato de oferecer seus filhos em sacrifício para a morte, né? Martírio quer dizer morte, para eles morrerem. Agora eu vou ser honesto para você. Nenhum filho dos ayatolás ou da alta cúpula do governo ou dos altos religiosos, nenhum filho, sobrinho, parente, ninguém vai morrer nessa batalha. Só filho de otário, de idiota, desses jumentos encantados aí. Tal qual existe no Brasil jumentos encantados, tem lá também, tem em todo lugar. Essas pessoas aí que passaram por um procedimento de lavagem cerebral. Não é à toa, você vê isso no Brasil também, pessoas que passam por lavagem cerebral religiosa, que fazem coisas absurdas, né, inacreditáveis. A gente sabe, né, no decorrer da vida, vimos isso aí no Brasil, né? Não chega a esse ponto que nós estamos vendo aqui, porque o Brasil não tem uma guerra declarada com ninguém. Mas as pessoas fazem absurdos, hein? Absurdos mesmo. E isso aqui é um absurdo religioso, isso é uma lavagem cerebral. E olha, acredite, você pode pensar que você não... Fala assim, eu sou protegido, sou uma pessoa inteligente, eu não caio em lavagem cerebral. Tome cuidado, qualquer lugar que você se enfie, que a pessoa fica martelando a mesma ideia o tempo todo, todo o tempo todo, ele faz uma lavagem cerebral em você, hein? Tome muito cuidado, fuja de locais onde há mantras, onde há repetição ideológica, assim, sem fundamento, assim, a todo tempo. Cuidado, hein? Porque se você cai numa coisa dessa aí, use sempre o raciocínio, tá? Pense, volte para casa, discorde do que você ouviu, né? O judaísmo tem uma coisa muito bacana, você não tem que aceitar o que o rabino está dizendo lá. Por isso que a gente diz assim, onde tem um judeu, onde tem dois judeus, tem três opiniões. Porque é ensinado que você não deve aceitar a opinião assim a todo custo, sem questionar, tá bom?
Então fica aí a dica, tome cuidado. Bom, e como eu havia dito antes, né, altos funcionários israelenses aí afirmam que o pânico está se espalhando entre a liderança do Hamas, após eles verem aí a escala dos danos sofridos pelo Irã, né, o principal apoiador do Hamas, claro. A base de treinamento, a fonte de força do grupo, né, a fonte de financiamento, tudo, né? Então o Hamas agora ele está meio que perdido, né? Ele está, primeiro, Israel tem eliminado aí os seus líderes, né? Os líderes do Hamas estão indo embora aí a pouco e eles vão sendo substituídos por pessoas inferiores. E aí já começa a ficar a insegurança, porque as pessoas lá, os terroristas, mas não conhecem aquela pessoa, não sabe se ela é de confiança ou não, então fica sempre aquela coisa, né? Será que isso vai para onde e tal? E aí, para piorar mais ainda a situação, a gente tem essa coisa aí, né? Perdeu o Irã, o seu grande financiador, o seu grande apoiador. E agora a coisa só tende a degringolar. Então, o Hamas, sim, está muito enfraquecido lá na faixa de Gaza. E essa notícia aqui é engraçada, tá? Se você tiver um apelido aí para esse camarada aqui, eu tenho na minha cabeça, mas eu não posso falar, né? Ele é um ayatollah iraniano, né? Ele emite aqui o que se chama de fatwa, que é a condenação, né, à morte contra o Trump. Então, esse cara aí condenou o Trump à morte, né? O grande ayatollah do Irã, o Nasser Makkari, emitiu aí uma fatwa, uma declaração de morte, rotulando qualquer um que ameace a liderança islâmica, incluindo o líder supremo como um muharib, um status de que, segundo a lei islâmica, decreta a pena de morte, né? Essa decisão é uma resposta direta às ameaças dos Estados Unidos e tem como alvo aí o presidente Trump. Então, esse camarada aqui, ó, pode criar aí um apelidinho para ele, né? Bem desagradável, escreve aí nos comentários, tá? Esse camarada aí, ele então decreta a pena de morte ao Donald Trump. Bom, pessoal, você que veio até aqui, por favor, não esqueça de dar o seu like aí, tá? Não terminamos o vídeo ainda não, mas dá o seu like aí e não se esqueça de, no final, escrever seu comentário, né? Então, as forças de defesa de Israel, eles estão lutando aí contra o islamismo radical e o terrorismo em nome de quem? Em nome de Allah, em nome de Hashem? Não, em nome do mundo inteiro, tá? Israel está fazendo uma coisa que o mundo inteiro deveria estar fazendo, que é lutar contra o terrorismo. Tá? Ninguém está fazendo mais isso, ninguém quer saber, as pessoas estão acoitando os terroristas, chamando os terroristas de coitados, tendo piedade dos terroristas. Não, gente, não se tem piedade de bandido, de terrorista, não pode. Né? Eles não são uma pessoa que roubaram uma bicicleta ali para... Não, eles são terroristas, eles visam eliminação de pessoas, morte. Como a gente viu aquelas mulheres lá preparando aquelas crianças para elas entrarem no futuro, quando elas tiverem 13, 14, 15 anos, entrarem num restaurante com o corpo cheio de bomba e explodir. Entende? Não, a gente tem que parar com essa ideia, tá? Pede aqui para que a gente venha a rezar, orar, né, fazer os nossos pedidos aí para que proteja aí as forças de defesa de Israel, protejam aí os soldados israelenses que estão nesse campo de batalha aí lutando não só pelo Estado de Israel, não só por eles mesmos, mas sim por toda a humanidade. Bom, e aqui chegando mais no finalzinho desse vídeo, né, eu não posso deixar de fazer essa passagem aqui, né, centenas de milhares de brasileiros foram às ruas hoje, né, em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, né, exigindo a renúncia do Lula, né? Achei muito bacana isso, tá? Muito legal. O pedido, né? O pedido da renúncia do Lula. Vai embora, Lula, que você não serve mais para nada. Você é um apoiador de terrorista, né? Não serve para nada, só veio desgraçar o Brasil, né? Então é uma tristeza que esse cara tenha subido ao poder, né? E esperamos aí que ele saia o mais breve possível, que o presidente Jair Bolsonaro venha a ser restaurado a candidatura dele e o Brasil volte à normalidade, né? Assim esperamos e desejamos. Espero que o povo vença em algum momento.
Bom, pessoal, então com a imagem aí desse evento que aconteceu hoje aí na Avenida Paulista aí no Brasil, né, em São Paulo, no Brasil, eu vou me despedindo de você aí, tá? E muito obrigado por você que tem me acompanhado. Fica de olho no canal, tem novidades aí aparecendo, tá? Vou ter uma dinâmica diferente aqui, fazer uns vídeos mais históricos falando da região aqui. Não vou deixar de fazer os vídeos diários aqui das notícias, mas também vou trazer fatos históricos aqui para você, tá bom? Então valeu demais, não esquece de curtir aí, compartilhar esse vídeo. Se você puder me apoiar financeiramente, tem na descrição aí o meu e-mail e tem também os códigos aí, o QR Code aí na tela, tá? Então valeu demais, obrigado você que tem me apoiado e até o próximo vídeo.